Estamos de volta com o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Mauá, na Grande São Paulo. E neste bloco, cada candidato perguntará para um adversário. Se algum dos participantes se sentir ofendido pessoalmente, pode pedir direito de resposta logo depois que acontecer a suposta ofensa. A decisão vai ser tomada imediatamente por um comitê que acompanha o debate. E eu lembro aqui que uma simples citação sem ofensa pessoal não se aplica a este caso. Vamos então às regras deste bloco. Seguindo ordem definida em sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato responderá uma vez. O tempo para a pergunta é de 1 minuto. A resposta tem 1 minuto e meio. A réplica tem 1 minuto. E a tréplica também 1 minuto. O primeiro a perguntar neste bloco, seguindo o sorteio, é o candidato professor José Silva. Para quem é que o senhor pergunta, candidato? Vou perguntar para o candidato Donizete Braga. O senhor tem 1 minuto. Bom, o transporte na cidade de Mauá é ruim e caro. Isso é histórico na cidade de Mauá. Nós do PSOL, nosso governo, vai fazer a integração ônibus e trem para baratear e facilitar a ida e vinda dos trabalhadores. Que Mauá, uma grande parte da população trabalhadora, usa o transporte coletivo. E é uma população carente. Pergunto para o candidato Donizete. O que você tem de concreto para o transporte de Mauá no seu plano de governo? Agradeço a pergunta do professor José Silva e dizer que antes de 97 nós tínhamos um monopólio do transporte coletivo na cidade de Mauá, do governo Leonel Damo, as empresas completamente sucateadas. E eu quero concordar, José Silva, com você. Nós já integramos o transporte coletivo em 98. Você, morador que nos assiste, sabe disso. Para se dirigir de um bairro para outro, você pagava 4 tarifas. Estive reunido com o Dr. Mário Bandeira, presidente da CPTM, que me garantiu já o convênio com as empresas de ônibus de Mauá, a Barão de Mauá e a Leblon, para fazer a integração, bilhete único, para que a gente possa garantir a redução da tarifa, uma vez que o cidadão paga R$ 2,90 no ônibus e R$ 3,00 no trem. Portanto, a gente vai reduzir a tarifa do transporte coletivo. Vamos criar 2 corredores de ônibus, um paralelo. A Barão de Mauá, inclusive, já tem recursos aprovados do governo federal de 40 milhões para que a gente possa atender toda a região do Itapeva. E o segundo corredor de ônibus, paralela a Castelo Branco, no Jardim Zaira. O Jardim Zaira, que é o maior bairro da cidade de Mauá, com aproximadamente 90 mil habitantes. E vamos construir o novo terminal rodoferroviário. A cidade de Mauá cresceu muito. Nós temos hoje 425 mil habitantes. É fundamental que nós façamos a integração. Estamos lutando pela nova estação do Guapituba, a nova estação de trem na área central, e nós queremos integrar para facilitar a vida dos moradores da cidade de Mauá, que infelizmente, no tempo recente, pagou um preço muito caro pela nossa tarifa. Candidato professor José Silva, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Muito bem. O transporte de Mauá, como disse, ele é ruim e caro, ele é histórico. E como disse, o nosso projeto é fazer a integração, mas não ficando com aquela rodoviária ali que parece mais um barracão, menos uma rodoviária, porque ali, além de fazer integração com o trem, nós vamos fazer ali uma praça de eventos, porque passou da hora das cidades do ABC fazer integração onde tem, barateando assim. E também criando o Conselho Municipal de Transporte, porque a população tem que estar inserida nesse processo. A população tem que participar junto para que a coisa funcione bem. A população tem que ser o fiscalizador, o principal agente fiscalizador, senão não funciona. Se não tiver envolvida a população, através dos conselhos, não funciona. O senhor tem, candidato Donizete, 1 minuto para a sua tréplica. Eu concordo com o professor José Silva e diria, José Silva, que eu, dos meus 14 anos, comecei a trabalhar e sempre peguei trem, sempre peguei ônibus. Sempre participei dos grandes debates com relação à política de transporte na cidade de Mauá. Nós vamos melhorar o nosso viário. Como eu falei no bloco anterior, a cidade cresceu muito, nós precisamos destravar a nossa cidade. Hoje o mundo discute a temática da mobilidade urbana. Nós vamos criar os 2 corredores para fazer a integração, porque eu não tenho dúvida alguma que pelo tamanho hoje que representa a nossa cidade, nós vamos fazer com que a cidade possa avançar e ter um transporte de qualidade. Para tudo isso,
nós dependemos de muito recurso para continuar modernizando a máquina pública de Mauá. Eu vou fazer uma luta incansável desde o primeiro dia da nossa gestão para que a gente possa recuperar os tributos que Mauá perde hoje com a refinaria. Mauá deixa de arrecadar 170 milhões por ano da refinaria de Capoava. Muito obrigado. E quem pergunta agora é o candidato Paulo Bio. O senhor dirige a quem a sua pergunta? Eu vou fazer a pergunta para o Diniz Lopes. O senhor tem 1 minuto. Tá. Como vocês sabem, o PV teve oportunidade de fazer alianças, mas nós percebemos que isso significava perder a nossa independência. Nós percebemos que não conseguiríamos implantar o nosso plano de governo e o nosso projeto se nós não tivéssemos essa independência. Nós teríamos que lotear a prefeitura, distribuir cargos, secretarias, e, com certeza, nós perderíamos a nossa capacidade de liderança. Portanto, decidimos apresentar um projeto diferente. Uma administração competente, honesta, transparente, com a participação e controle da sociedade. Dar fim às gerações de abuso do poder econômico em nosso município. E, principalmente, ações que acabavam e acabam incentivando a corrupção. Você acha possível cumprir as promessas de campanha tendo tantos interesses envolvidos e candidatos que estão comprometidos politicamente até o pescoço? Quero saudar ao candidato Paulo Bio, muito oportuno a vossa pergunta. Até porque nós estamos na mesma situação que o PV. Quando lancei a minha candidatura, muitos vieram me procurar para fazer aliança, coligação, se juntar. Mas queriam Secretaria de Saúde, de Educação e aí afora. E nós também, como PV, não pensamos dessa forma. Nós queremos ter o livre-arbítrio de sermos eleitos e escolher quem nós acharmos que tem capacidade para governar. Adversários nossos fizeram isso. Um tem 6 partidos coligados, outro tem 5 partidos coligados e já comprometeu a estrutura do próximo governo. Coisa que nós não fizemos. Nós temos o arbítrio de escolher profissionais, pessoas competentes. Por exemplo, houve uma coligação do PMDB com o PDT, e na qual está negociada a Secretaria de Saúde para o vice-prefeito daquela chapa. Só que, infelizmente, o vice-prefeito daquela chapa, o Dr. Pierro, responde por 42 processos na Justiça. É uma pessoa que deve quase 3 milhões de impostos para a própria prefeitura, a qual ele quer ser vice-prefeito. E aí, pelas 4 cantos da cidade, dizem que é ele que vai administrar a saúde da nossa cidade. Se hoje a saúde já não vai bem, imagina esse homem administrando. Mas tudo isso veio no pacote das negociações do PMDB. A réplica agora, candidato Paulo Bio, o senhor tem 1 minuto. A nossa prioridade é a saúde, a educação, é o transporte, mas na nossa visão, a principal mudança que tem que ser feita é no comportamento, é uma questão de gestão pública. Então nós precisamos modernizar a máquina pública, tornar ela mais ágil, eficiente, ter equipes realmente competentes e liderança política para fazer todas essas mudanças. E aí a importância de você ter essa independência, para você poder ter realmente condições de enfrentar esses problemas tão graves que o nosso município enfrenta. A dívida pública precisa ser revista, precisa ser enfrentada, mas não basta você enfrentar a dívida, que hoje virou retórica dos candidatos depois de eleitos, não consigo fazer nada porque tem uma grande dívida. E é verdade, nós precisamos enfrentar ela, mas acima de tudo nós temos que ter uma mudança de comportamento, não continuar gastando mal o dinheiro público. E daí a importância de você ter essa independência e um projeto muito mais moderno e eficiente. Bom, nós temos aqui um pedido de direito de resposta da candidata Vanessa Damo. Enquanto o comitê delibera, segue o debate, daqui a pouco a decisão. Então agora o candidato Diniz tem 1 minuto para a sua tréplica. Você que está nos assistindo aí na cidade de Mauá sabe que eu tive a oportunidade de ser o seu prefeito por apenas 11 meses. E fizemos muito mais que prefeitos que ficaram 4 anos, 8 anos. O nosso governo não teve nenhuma denúncia de corrupção ou maus feitos com o dinheiro público. Trabalhamos forte na área da saúde. Nós dobramos o número de médicos no Hospital Nardini, nós colocamos exame de tomografia, mamografia, nós valorizamos os profissionais da saúde com melhores salários e respeito, fizemos uma UTI com 10 leitos e ainda reabrimos a Santa Casa para dar mais saúde, mais qualidade a você.
Todos os servidores da área de educação também foram valorizados. A Guarda Civil Municipal chegou a ter o seu salário dobrado para poder dar mais segurança. Com isso, nós reduzimos os índices de criminalidade em 21%. Agora, nós vamos fazer a Vila da Saúde em Mauá e você vai conhecer esse nosso projeto. Bem, dando sequência ao debate, a candidata Vanessa Dama havia solicitado um direito de resposta. O comitê avaliou que não houve ofensa pessoal e seu pedido foi indeferido. Então, nós seguimos agora a vez do candidato Donizete Braga fazer a sua pergunta. O senhor pergunta a quem, candidato? Eu pergunto para a candidata Vanessa Dama. Eu fui vereador durante 2 mandatos em Mauá. Em 2001, assumi o mandato de deputado estadual. Fiz uma luta e trouxemos a FATEC, a ET, a ITEC. Agora nós estamos numa luta junto com a presidenta Dilma, que inclusive confirma já o ano que vem, a Universidade Federal para o curso de Engenharia, para formar a juventude da nossa cidade. E além disso também eu estou assumindo compromisso com a população de Mauá da construção de 5 céus. Os mesmos modelos que a prefeita Marta Suplicy fez em São Paulo, que é política de cultura, de lazer, né, de esporte para a nossa juventude. Eu gostaria de perguntar aqui para a candidata Vanessa Dama o que ela acha desta proposta, porque nós queremos fazer com que a população de Mauá tenha mais espaços públicos. Tinha um ginásio que foi destruído, nós construímos. Várias praças que foram recuperadas. Portanto, eu gostaria que nesse momento você pudesse dizer o que você acha dessa proposta da construção de 5 céus do município de Mauá. 1 minuto e meio, candidato. Candidato deputado Donizete Braga, essa questão da educação é extremamente importante. Tudo que for investimento em educação tem que ser prioridade mesmo. Que venham CELs, universidades, FATECs, ETECs. Eu sou uma grande lutadora, sem sombra de dúvida. Trouxe o Senai com 18 mil vagas, funcionará em Mauá a partir de 2014. Nova FATEC também. Então, certamente, nós temos que cuidar, sim, da educação e da melhoria dos cuidados aí da população, do nosso jovem, do nosso adolescente, da nossa criança. Mas passa também pelo meu plano de governo voltar à entrega dos uniformes escolares nas escolas gratuitamente. A mochila, o kit escolar, fazer com que nós tenhamos aí mais dignidade a essas mães e pais que muitas vezes não têm condições de comprar um uniforme escolar. Vamos fazer o transporte escolar gratuito, que é muito importante também, porque há dificuldade de deslocamento. E, claro, fazer com que iniciemos as escolas em período integral, que é a oportunidade do jovem, do adolescente, da criança, ter atividades como música, ter atividades como esportes, culturais, dentro da grade curricular da escola. Sempre que podemos investir na criança e no adolescente, é importante, principalmente para tirá-los do convívio, muitas vezes, das drogas, que é uma preocupação muito grande. Então, eu acredito que todo investimento é importante e educação é prioridade para mim também. Candidato Donizete Braga, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Muito me estranha a posição da candidata Vanessa Dama, que foi vereadora, junto com seu marido, mandava no governo do Leonel Damo, não fizeram investimentos para a educação na cidade de Mauá. O PT, em 12 anos de governo na cidade, das 40 escolas municipais, nós construímos 20 escolas municipais. Portanto, nós não entendemos, né, a proposta da candidata, e inclusive meu morador de Mauá. Eu acho que é importante a gente estabelecer aqui um elo, quando os candidatos falam, para que possa falar aqui a verdade. Eu assumi o mandato em 2001, a FATEC veio para Mauá em 2002. Ela assumiu o mandato em 2006. E está trazendo um fato aqui que não é verdadeiro. Portanto, eu quero aqui não só dizer e reafirmar a nossa luta para ter 5 céus, um no Jardim Zaira, um no Jardim Oratório, um outro na Vila Cis Brasil, um terceiro no Parque das Américas e um 5º céu no corredor do Eixo Barão, para a gente atender toda a cidade de Mauá. Candidata Vanessa Dama, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Candidato Donizete, na verdade, o que existe hoje em Mauá é, na verdade, uma chuva de baixarias e de ofensas. E muitas vezes falando do prefeito Leonel Damo. Quero dizer que na primeira gestão dele foi um prefeito que fez um bom trabalho, foi referendado pela população. Na segunda gestão teve dificuldades. Mas eu falo por mim mesma, meu trabalho fala por mim. 3 mandatos consecutivos com apoio popular me credenciam pelo meu trabalho e pela minha trajetória própria. Por isso, vou sempre trabalhar por educação e a nova FATEC foi sim uma conquista minha junto ao governo do estado, assim como o novo Senai, assim também como 3 escolas novas, escolas inauguradas pelo governo do estado, no Jardim Rosina, no Jardim Feital e no Jardim Zaira. O que fala por mim
são as minhas propostas e o meu trabalho. Não gosto de baixaria nem de picuinha. Por isso, Mauá não pode ficar olhando para trás. Tem que olhar para frente e o prefeito tem que resolver os problemas futuros da cidade. Bem, candidato Vanessa Damo, como a senhora é a próxima a perguntar, a palavra segue com a senhora. Quem é que a senhora escolhe para responder? Eu escolho o candidato Edmar da Reciclagem. Pois não, 1 minuto para a sua pergunta. Edmar, nós presenciamos situações muito tristes na cidade de Mauá, na verdade, em relação à saúde. São pessoas que peregrinam entre uma UPA e outra sem encontrar os médicos. Filas de espera por exames específicos que chegam até 2 anos. UBS sem remédios, um verdadeiro caos. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa em relação a isso, porque nós tivemos, inclusive, o fechamento do pronto atendimento do PS do Hospital Nardini, que hoje é fechado. Tivemos o fechamento de UBS, postos de saúde que funcionavam 24 horas. O PT fechou, por exemplo, a UBS do Sônia Maria, deixando aquela população toda desassistida. E não foi só essa. Eu queria saber de você o que o senhor pensa a respeito do fechamento da UBS, do pronto atendimento do Hospital Nardini, desse caos na saúde provocado pelo PT. Quero saudar a candidata Vanessa Damo. Muito oportuna a pergunta, até porque a população de Mauá hoje clama por saúde com mais qualidade. E a forma como foi feito, construídas as UPAs, fechando o UBS e fechando o pronto atendimento do Hospital Nardini, na minha opinião, foi um desrespeito com a população, porque as UPAs e as UBS não estão preparadas para atender as pessoas. Então eu entendo que nós precisamos rever tudo isso. Nós precisamos que as nossas UBS funcionem 24 horas. Eu acho que o dinheiro que se jogou nas UPAs, e ainda que o governo federal paga muito pouco dos gastos das UPAs, se eu não estou equivocado, é 30% apenas que o governo federal repassa e o município tem que arcar com as outras despesas. Então eu acho que nós temos que rever tudo isso. Essa verba que hoje nós investimos na UPA, na construção e na manutenção dela, se nós tivéssemos contratado mais médicos, mais especialistas, a nossa saúde estaria melhor. E com certeza, se nós tivéssemos mantido também o hospital aberto, porque não adianta fechar o pronto atendimento do hospital e não ter médico para atender nas UPAs muitas vezes, Senhoras de idades, 80, eu presenciei já na nossa cidade, pessoas com quase 90 anos esperando nas UPAs, na fila de espera, um médico. Então, é horrível e a gente tem que resolver esse problema. Candidato Vanessa Damo, a senhora tem 1 minuto para a sua réplica. Saúde realmente é prioridade e será, sem sombra de dúvida, a mudança que nós faremos no nosso governo. O governo que vai atuar na sensibilidade com o ser humano, não pode faltar médicos, tem que fiscalizar e vamos fiscalizar a permanência do médico na UBS, colocar o remédio no posto de saúde e também fazer com que haja informatização, a integração entre as unidades de saúde municipal. É importante para que o prontuário, a receita e principalmente o histórico do paciente não se perca, fazendo com que esse trâmite seja mais eficaz e que as pessoas não esperem tanto tempo em filas de espera. Eu não posso permitir que casos como o do seu Antônio, que eu encontrei no Jardim Itaparque, que está há 3 anos à espera de uma ressonância magnética, não posso permitir que casos como esse sejam, infelizmente, comuns na cidade de Mauá. Por isso, vamos fazer parceria com clínicas particulares para zerar a fila de espera por atendimento com especialistas e pequenas cirurgias, atuando para resolver o problema. Candidato Edmar da Reciclagem tem 1 minuto para a tréplica. Quando aceitei o desafio de ser candidato a prefeito, candidata Vanessa, eu aceitei um convite do governador para que o PSDB pudesse governar uma cidade com mais qualidade. Então a gente foi para esse desafio no intuito de melhorar realmente todas as questões, mas principal, a saúde. Nós temos que estadualizar o Nardini, fazer com que o Hospital Nardini seja um hospital referência, como temos em Santo André, um hospital que atenda também a população de Ribeirão, de Rio Grande, mas que precisa ser um hospital que atenda com qualidade. E aí eu acho que essa é uma preocupação nossa de melhorar realmente a saúde quando o governador pediu. A cidade, o governador investe muitas vezes, quer investir muito mais na cidade e às vezes por brigas partidárias acaba não investindo com qualidade. Quem sai perdendo com isso é a população. Nossa cidade é refém de muitos problemas, principalmente ligado à saúde, e tenho certeza que junto com o governador Alckmin nós vamos melhorar sim a saúde de Mauá, fazer com que o povo da nossa cidade tenha uma saúde com muito mais qualidade. Obrigado, candidato. E nós vamos agora ao intervalo e no próximo bloco continuamos com as perguntas entre os candidatos destinadas aos outros candidatos. Eleições 2012. Você decide aqui na Band.